Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara e hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito comum na alimentação vegetariana ou na transição para o vegetarianismo, que é algum desconforto gástrico, gases, distensão abdominal, quando você aumenta o consumo das leguminosas. Em outro vídeo a gente já falou que o que vai substituir a carne são as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e amendoim. Mas imagina que na sua vida você tinha o hábito de consumir uma concha de feijão no almoço e era só. De repente, a gente vai estimular o consumo desses alimentos em mais refeições e numa quantidade maior. Então pode acontecer sim de você sentir algum desconforto, de sentir a barriga um pouco mais inchada com o aumento do consumo dessas leguminosas. E aí, como é que a gente pode solucionar isso? Então esses sintomas eles são muito naturais no grupo das leguminosas, mas também tem outros alimentos que podem causar esses sintomas também. As leguminosas apresentam na sua composição os fitatos, então são esses fitatos que causam esse desconforto. Temos algumas alternativas para diminuir os fitatos nos alimentos. A principal alternativa será deixar essa leguminosa, ou também poderia ser outro grupo de alimentos, tá gente? Poderia ser um cereal também. Mas no caso a gente está falando da leguminosa porque vai ser o substituto da carne. Então deixar na água por no mínimo de 8 a 12 horas, trocar essa água, ou seja, fazer o remolho e em seguida no dia seguinte cozinhar. Esse remolho ele pode ser feito em até 48 horas, dependendo dos sintomas, da permanência desses sintomas no seu organismo. Então, na verdade, a gente estimula que seja no mínimo 8 horas, mas você pode deixar uma quantidade maior de horas também para que esses fitatos sejam liberados naquela aguinha. Quando for começar a formar aquela bolinha, você vai descartar aquela água, colocar uma água nova e no dia seguinte cozinhar. Imagina que o teu intestino ele estava acostumado, na verdade a família de bactérias estava acostumada a receber um tipo de alimento e a processar um determinado tipo de alimento. E aí de repente você faz, não, agora eu não consumo mais carne, vou consumir muito mais feijão, muito mais grão de bico. O intestino vai dizer, peraí, tenho que me organizar para poder processar isso bem. Então isso pode ser também uma fase de transição, de adaptação da sua microbiota intestinal, mas que a gente precisa diminuir esses efeitos colaterais que podem acontecer. Com o remolho, normalmente, esses sintomas diminuem bastante e essa adaptação intestinal também acontece de uma forma muito tranquila. Mas, caso isso permaneça, a gente tem outras alternativas. Então, por exemplo, identificar qual leguminosa causa esse desconforto, não necessariamente todas vão causar. Então, existem relatos que a gente tem algumas pessoas que têm um desconforto com grão de bico, mas que não vão ter de forma nenhuma com feijão, com ervilha, com lentilha. Então, é importante separar essas leguminosas e entender como cada uma vai atuar no seu organismo. Também existem alguns alimentos que vão facilitar esse processo digestivo, como alguns chás, como o chá de louro, o chá de menta, o chá de abacaxi, o cominho, o cravo também pode ser utilizado logo após a refeição que você consumiu essa leguminosa. A maior quantidade de fibras na alimentação, que é muito característica na dieta vegetariana, também pode causar esse desconforto gastrointestinal e esses gases. Então, se for possível, é interessante a gente fracionar a quantidade desses alimentos. Por exemplo, Natália, será que eu posso consumir 6, 7, 8 conchas de feijão numa refeição? Pode, mas talvez você sinta mais essa quantidade muito grande de fibra nessa refeição do que se você fracionasse no café, no almoço e no jantar. Então seria mais interessante para essa adaptação o fracionamento também do consumo desses alimentos. Claro que essa questão de desconforto gastrointestinal não vai ser causado somente pelo consumo de leguminosas. Tem outros alimentos, na verdade tem alguns alimentos que podem estar realmente sendo inflamatórios para o seu intestino, que a gente precisaria investigar pontualmente. Então é muito importante uma boa nutrição do intestino e fazer de fato essa investigação caso esse desconforto permaneça. E aí, gente, vocês têm sentido isso? Coloca aqui nos comentários se teve algum relato de desconforto gastrointestinal, se vocês conseguiram ter uma evolução, uma melhora com essas dicas que a gente colocou. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que possa se interessar e ativa as notificações para os nossos próximos vídeos.